Imagine viajar no tempo para uma terra ancestral, onde cada pedra, cada estrutura, conta uma história milenar. Uma terra onde o passado e o presente se entrelaçam de forma fascinante, revelando segredos de um povo e sua profunda conexão com o lugar que chamam de lar. Prepare-se para uma jornada visual e histórica pela Terra Santa, um lugar onde as habitações guardam segredos de séculos. Ao longo desta exploração, desvendaremos não apenas como as pessoas viviam, mas o porquê de suas casas serem construídas de uma forma tão singular. Observe as estruturas ao redor. Casas quadradas de calcário branco, com tetos planos e escadas externas. Essa arquitetura peculiar não é por acaso. Ela é um testemunho da adaptação ao clima, da sabedoria na utilização dos recursos naturais e da necessidade de otimizar cada centímetro de espaço. Mas o que realmente surpreende é a coexistência. Edifícios modernos se erguem lado a lado com habitações que ecoam os tempos de Abraão. Essa fusão entre o antigo e o novo oferece uma janela única para a evolução da moradia. A terra na Terra Santa era muito mais do que um simples pedaço de solo. Era uma herança divina. Os israelitas a consideravam um presente de Deus, conquistada e dividida entre tribos e famílias. A distribuição, descrita em detalhes no livro de Josué, era feita por meio de sortes, discos de dois lados que, acreditavam, revelavam a vontade do Senhor. Uma vez estabelecidas, essas divisões eram sagradas, marcadas por pilhas de pedras, características naturais ou sulcos arados. Remover um marco era um ato impensável, uma afronta ao presente divino. Essa reverência pela terra era tão profunda que vendê-la era desonrar o Criador. Lembram-se de Nabote, que se recusou a vender sua vinha ao rei Acais por essa mesma razão? Mesmo em tempos de dificuldade, quando a venda de propriedade se tornava necessária, uma regra antiga entrava em vigor. Toda a terra vendida deveria ser devolvida ao proprietário original no ano do jubileu, a cada 50 anos. O valor da venda, inclusive, era calculado com base nos anos restantes até esse marco. Essas transferências eram arranjadas com extremo cuidado, com contratos detalhados e testemunhas, uma prática que remonta a tempos antigos. E se uma viúva sem filhos se casasse novamente, o novo marido podia comprar a terra, mas ela seria transferida para o primeiro filho do casal, mantendo o nome da família original e garantindo que a terra não caísse em mãos estranhas. A história de Ruth e Boaz é um exemplo vívido dessa tradição. Ainda sobre as leis de propriedade, tudo que estivesse enterrado na terra pertencia a quem a comprasse. Isso nos faz refletir sobre a parábola que Jesus usou para ilustrar a verdade de que, às vezes, vale a pena abrir mão de tudo por algo de valor supremo. Em tempos de guerra ou exílio, era comum que as famílias enterrassem seus tesouros nas propriedades, o que, por sua vez, deu origem à prática da escavação em busca de riquezas. Mas o que significa lar em uma cultura tão diversa? Para o nômade, um lar não é um bem fixo, mas um lugar de boas-vindas. Já para os judeus, o lar e a terra eram sinônimos de propriedade. Essa diferença de concepção gerou grandes mal-entendidos e tensões entre árabes e israelitas no passado. A ideia nômade de lar, como um refúgio, é ecoada em descrições de Deus como um abrigo seguro. Não podemos deixar de mencionar o povo da terra, os Enharetes, um elo inseparável entre as pessoas e o solo. A terra era passada de pais para filhos, com uma porção dupla para o filho mais velho, um costume que vemos, por exemplo, na herança de José ou no pedido de Eliseu por uma porção dobrada do espírito de Elias. Até o filho pródigo, ao retornar, viu a propriedade inteira, uma porção dupla, ir para seu irmão mais velho. E se não houvesse filhos homens, a herança podia passar para as filhas, como vemos no caso das filhas de Zelofiade. Viajando um pouco mais no tempo, descobrimos que, embora as pessoas já tivessem deixado as cavernas em grande parte, elas nunca foram completamente abandonadas. Ló, por exemplo, morou em uma caverna depois de fugir de Sodoma, e os edomitas transformaram as rochas de Petra em moradias e negócios. Há até a tradição de que Jesus teria vivido em uma caverna de pastor. As cavernas eram esconderijos seguros em tempos de perigo e, ironicamente, os filisteus zombavam dos israelitas por se esconderem em buracos no chão. Mas nem todos viviam em assentamentos fortificados. Muitos adotavam um estilo de vida seminômade,
morando em tendas e movendo-se com suas manadas de oásis em oásis. Abraão, ao deixar Ur, tornou-se um habitante das areias, crendo na promessa de uma terra permanente para seus descendentes. O estilo de vida dos beduínos modernos ainda ecoa essa tradição. As festas judaicas, como Sucote, Tabernáculos e Pessach, Páscoa, são um lembrete constante desse passado de vida em tendas, um símbolo de uma vida em movimento e de fé. As tendas do deserto eram verdadeiras obras de engenharia, feitas de longas tiras de couro de cabra, presas ao chão com pregos. A entrada de um homem estranho nos aposentos das mulheres era punida com a morte. Císera, por exemplo, pagou com a vida por entrar na tenda de Jael. As tendas nem sempre eram primitivas. As de reis, para o exército, podiam ser luxuosas, como a que Davi fez para a Arca da Aliança. Eram agrupadas informalmente, mas durante as peregrinações havia uma ordem estrita. Com o tempo, os israelitas passaram das tendas para casas de tijolos. Inicialmente, de barro seco ao sol, a tecnologia avançou para tijolos cozidos em forno, e depois para pedras brutas e alvenaria. Somente após o reino unificado de Salomão, com a disponibilidade de ferramentas de ferro, pedras trabalhadas começaram a ser usadas. As casas eram consideradas um presente divino, e sua construção era um ato de dedicação. As mais simples, de um único cômodo, tinham paredes grossas, pequenas janelas altas e um assoalho dividido em duas partes, com uma plataforma mais alta para as atividades familiares. A iluminação vinha de lamparinas de azeite, essenciais para afastar a escuridão e simbolizar a vida e a bênção divina. O fogo, para aquecer e cozinhar, era alimentado por materiais naturais, e a fumaça, muitas vezes, buscava sua própria saída. A água, um recurso precioso, era coletada em poços ou cisternas, estas últimas um símbolo de status. A diferença entre as casas dos ricos e dos pobres era marcante, principalmente pela presença do pátio. Nos lares mais abastados, os pátios permitiam manter animais fora de casa, cozinhar em áreas específicas e garantiam a segurança no acesso ao teto, já que a escada ficava dentro do pátio. Janelas podiam se abrir para o pátio, permitindo mais luz, e uma cisterna se tornava uma possibilidade real. As casas ricas podiam ter 2 ou 3 cômodos ao redor do pátio e até mesmo um segundo andar. Elas eram fechadas por fora, com portas de cedro e porteiros, simbolizando a privacidade e a segurança. A mobília também refletia a classe social. Enquanto os mais humildes tinham o básico, os ricos desfrutavam de camas com pilhas de travesseiros, mesas de jantar, banquinhos e cadeiras com espaldar. A iluminação era feita por grandes candelabros, e os palácios não tinham limites para o luxo. A jornada pelas habitações da Terra Santa revela a resiliência e a inventividade de um povo que, ao longo de milênios, moldou seu ambiente e foi moldado por ele. Cada casa, cada tenda, cada pedra é um elo com o passado, um testemunho de tradições e crenças que ecoam até os dias de hoje. Gostou de desvendar esses mistérios arquitetônicos e históricos? Deixe seu comentário e compartilhe qual aspecto da vida na Terra Santa mais te surpreendeu. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais viagens fascinantes no tempo.